Oi, pessoal, tudo bom? Então, mais uma aula nossa aqui, a terceira aula, né? Graças a Deus, bom demais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Ruth, a história de Ruth. Eu vou contar bem resumidamente a história dela, mas eu vou mandar aqui também um vídeo, um desenho muito legal da história dela mais completa. Mas a história de Ruth começa antes de Ruth. Começa com uma família composta por um marido, sua esposa e dois filhos que moravam em Belém. Belém era uma cidade do povo de Deus, de Israel. E teve fome nessa cidade. E aí então o marido foi e resolveu pegar sua família e ir embora da cidade de Belém para uma terra de um povo inimigo de Deus, que eram os Moabitas. Os Moabitas eram um povo muito ruim. Em Deuteronômio, Deus fala que era para Israel nunca ter paz e nem querer o bem dos Moabitas. Eles fizeram muito mal para o povo de Deus quando o povo estava voltando do exílio do Egito. Eles tentaram amaldiçoar o povo, eles não ajudaram o povo de Deus, então eles eram um povo muito ruim. Por isso que ficou sobre tanta maldição, né? Por isso que não era para o povo querer a paz. Mas não sei por que esse pai de família quis ir para lá, certo? Ouviu falar que lá tava melhor, né? Não sei. A questão é que era bem perto. Os Moabitas, a terra de Moabe, dos Moabitas, era bem próximo a Belém. Ficava mais ou menos a 90 e poucos quilômetros. É como se fosse daqui de Cristianópolis a Goiânia. Então era perto. E aí essa família foi para lá. E chegando lá, eles viveram lá mais ou menos 10 anos. Quase 10 anos. E os filhos desse casal, eles tinham dois filhos, né? Dois filhos homens. Eles se casaram com duas moabitas, que não deveria, né? Mas se casaram. Mas essas moças eram boas e se aproximaram muito da família. E ficaram muito amigas da sua sogra, que chamava Noemi. A mãe dessa família se chamava Noemi. Mas infelizmente, nesses 10 anos que eles moraram lá, o pai da família e os dois filhos morreram. E só ficaram então as mulheres, todas viúvas. Então ficou Noemi, a mãe da família, e as duas noras. Uma se chamava Orfa, que era moabita, era do povo de Moabe, e a outra se chamava Ruth, que também era moabita. Essas duas moças não eram do povo de Israel, né? Elas eram moabitas. Então, Noemi ouviu falar que Deus voltou a abençoar a terra de Israel, né? Voltou a abençoar Belém e voltou a ter comida lá. Então ela resolveu voltar para a terra dela. Só que ela já não tinha mais nada, né? E ela foi e falou para as noras dela: pessoal, eu tô voltando para Israel. Vou voltar para minha cidade, vou voltar para o meu povo, voltar para o meu Deus, né? Ela nunca tinha abandonado Deus, mas ia voltar para o povo dela. E aí ela falou para as duas noras, Ruth e Orfa: vocês agora voltem para suas casas, voltem para as casas dos seus pais, né? Porque eu não posso dar mais nada para vocês. Eu não tenho nada para dar, não tenho filhos que possam se casar com vocês, então eu não posso fazer mais nada. Voltem então para as casas dos seus pais. E elas, como elas gostavam muito de Ruth, de Noemi, elas choraram muito, não queriam. Mas Orfa, uma das noras, falou: vou voltar. E voltou para a casa dos seus pais, para a cultura dos seus pais, para os deuses dos seus pais, né? Os deuses dos pagãos lá, os falsos deuses dos moabitas. Já Ruth, não, ela falou, lá no capítulo 1, no versículo 16, Ruth fala um versículo que é muito conhecido e uma fala muito bonita.
Ela fala para sua sogra: Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Caraca, olha que legal. Ruth amava mesmo a sua sogra. Tanto que ela falou, olha, eu sei que eu sou moabita. Eu sei que eu indo para lá, para Belém, eu vou ser uma estrangeira. E uma estrangeira moabita, que não é bem aceita, né? Como a gente acabou de falar de Deuteronômio 23. Mas mesmo assim, eu vou para lá. E eu vou para lá e eu vou assumir, eu vou incorporar tudo o que é de vocês. O seu povo vai ser o meu povo. E agora eu não vou ser mais moabita, eu vou ser israelita. O seu Deus é o meu Deus. Eu não vou adorar mais os deuses falsos daqui, dos moabitas, dos meus pais, da minha família. Eu vou adorar o seu Deus, o único Deus, o Deus de Israel. E ela foi. Então, Noemi, a sogra, né, falou, poxa vida, então vamos. E aí foram as duas. Mas, como a gente falou, Noemi era pobre, né, não tinha nada. E chegando lá em Belém, elas estavam lá na casa delas, não tinham o que comer, então Ruth saiu para o campo para colher o resto da colheita. Era a época da colheita, e as pessoas que eram pobres, que não tinham dinheiro nem para comprar e nem para plantar, não tinham terras para plantar, quando tinham a colheita, faziam a colheita, o que sobrava, o restinho que sobrava, que o pessoal da colheita não pegou, umas espigas de trigo e de cevada que ficavam lá no chão, elas pegavam, essas pessoas que não tinham condições iam lá catar. Então era muito pouco que sobrava, porque a colheita era manual, né? Então, para deixar cair é muito difícil. E Ruth estava lá colhendo, e aí um fazendeiro chamado Boaz viu e falou, quem que é aquela lá? Perguntou para um dos seus servos, e o servo falou, aquela lá é Ruth, a moabita, nora de Noemi. Aí ele falou, é para deixar ela colher junto com os nossos trabalhadores. Caraca, ela não era para ela pegar mais o resto, era para pegar a colheita, junto com o pessoal que estava colhendo. E ele foi lá e falou para ela, Boaz falou para Ruth, não é para ir para outra fazenda, pode ficar só aqui. E ela ficou muito feliz, né, e colheu lá. Ela chegou a colher, aqui no capítulo 2, no versículo 17, fala que ela colheu quase um efa, que dá mais ou menos 45 quilos. Em um dia, ela colheu 45 quilos de cevada, é muita coisa. E quando ela chegou na casa da sogra e deu aquele tanto de grãos, né, ela ficou feliz pra caramba, né? Noemi falou, poxa, quem foi como que você conseguiu isso tudo, né? Impossível colher isso do resto. E ela falou, foi um rapaz, um fazendeiro chamado Boaz, ele que ajudou e tal. E aí, eu vou pular um pouco, mas a questão é que eles se casaram. Ruth, então, pôde ter uma família que era impossível. Ela foi para lá, para Israel, sem nenhuma perspectiva de se casar. Ela era moabita, ela era de um povo que era odiado pelos israelitas. Ela não tinha nada, era pobre. A sogra dela era uma senhora, pobre pra caramba também, não tinha nada que ela pudesse dar. Mas ela conseguiu um casamento joia com um homem muito legal, um homem muito bom. Esse casamento deu a ela um filho chamado Obed. Está aqui no final, no capítulo 4. E esse filho, Obed, teve um outro filho chamado Jessé. E de Jessé veio Davi. Ruth
foi bisavó de Davi, o maior rei de Israel, o rei que unificou o povo. Olha só que legal. Então, a questão é, na história de Ruth, a gente aprende duas coisas. Uma é que o testemunho é importante. Ruth, ela, por causa do testemunho dela, as pessoas olhavam e falavam, aquela lá é a nora de Noemi. Ela está aqui porque ela ama mesmo Noemi, né? Noemi não tem nada, ela não tem interesse nenhum. O testemunho, então, foi importante. Foi por causa do testemunho dela que Boaz olhou e falou, é para ajudar aquela moça. Ela é boa, eu sei, eu já ouvi falar da história dela. Ela é joia, ela ajuda a sogra dela. Então, é para ela colher junto com os trabalhadores. Então, testemunho, um bom testemunho é importante. Em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, toda hora que a gente vai ler, a Bíblia, quando vai falar de alguma pessoa, fala, olha, tal fulano tinha um bom testemunho, tal pessoa tinha um bom testemunho. E por causa desse bom testemunho, ela era acolhida pela igreja, né? Gálatas fala, em Gálatas, no último capítulo de Gálatas fala, fazer o bem para todos, principalmente para os que são da fé. Então, um bom testemunho, fazer o bem é joia, é importante. E segundo é que a gente tem uma escolha. Nós temos a escolha. Orfa e Noemi tinham uma escolha. Uma escolheu voltar para sua família, voltar para sua cultura antiga, voltar para os seus deuses antigos. E a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? Ela provavelmente voltou para os seus deuses, e aí não conheceu o verdadeiro Deus, não pôde ter a remissão dos seus pecados, né? A salvação. Mas Ruth não. Ruth ela escolheu Deus. Ela fez a sua escolha e fez uma ótima escolha. E o que acarretou essa escolha dela? A escolha do Senhor, a escolha pelo Deus de Noemi. Isso trouxe para ela uma família, trouxe para ela, não só para ela, como para sua sogra, condições de vida, né? Boaz supriu não só Ruth, como a sogra, né? Ajudava também a sogra. Ajudou o povo de Israel como todo, né? Ela foi bisavó de Davi, né? Sem ela, Davi não existiria. E não só isso, como ela ainda foi agraciada por entrar na descendência de nosso Senhor Jesus, né? Lá em Mateus, na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, fala que quando está dando nome por nome, está lá o nome de Ruth. Ela entra na genealogia. Então ela fez a escolha certa, né? Lá em João capítulo 1, versículo 12, fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João capítulo 3, versículo 16 também fala aquele versículo conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Outro versículo bacana, também Apocalipse 3 fala: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. São todas escolhas, a gente faz a escolha. Então, a escolha é pessoal, é sua, não é minha. Eu não posso fazer essa escolha por você, nem a sua mãe, nem o seu pai. Você que vai fazer essa escolha. E a escolha por Deus é sempre a melhor escolha. Beleza, pessoal? Então faça a melhor escolha. Escolha servir ao Senhor. Escolha crer em Deus, em Jesus Cristo, no Filho de Deus, que veio por nós para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Tá bom? É isso, pessoal. Nossa aula de hoje, extrapolando mais uma vez o tempo, mas espero que todos sejam abençoados com a sua palavra. Qualquer coisa, manda um retorno. E um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Até mais.